Olá, cursistas! Nesse primeiro momento, nós vamos discutir então o direito ao convívio familiar e comunitário. Essa discussão, nosso objetivo com essa discussão, vai ser apresentar os motivos pelos quais se defende o direito ao convívio familiar e comunitário para as crianças e adolescentes e as principais implicações disso para a política de adoção. A política de adoção vai ser discutida no final, que nós vamos dar muita ênfase realmente nos aspectos técnicos, científicos envolvidos na questão do direito ao convívio. Se a gente for consultar a história, nós vamos lembrar que o referencial que na nossa lei dominava era todo fundamentado em questões morais. E essas questões morais trabalhavam basicamente penalizando a família pobre. A família pobre, onde a doutrina da estudação irregular determinava que aquela criança que não tivesse condições, aquela família que não tivesse condições de criar suas crianças, podia ser separada dos seus pais e retirado do pátrio poder. Isso, por mais boa vontade que tenha qualquer pessoa para resolver, até as pessoas mais comprometidas sabiam que isso não funcionava, isso nunca funcionou, e acabava criando outros problemas, inclusive que motivaram uma reação muito forte que determinou a mudança da legislação. Inclusive, nós podemos lembrar que tem muitas evidências apontando para muitas consequências muito sérias, se continuasse essa lógica de trabalho. Tá, então, mas qual que foi então o motivo da mudança do referencial? Foi mais do que apenas repúdio por um modelo que era violento, agressivo, ele era discriminador. Estava todo mundo assumindo que tinha evidências a favor de outro sistema que seria bem melhor. É importante a gente ter essa clareza, porque senão fica parecendo que foi uma discussão puramente na área das humanas. Não foi. Desde a década de 30, os cientistas já estavam perguntando sobre se havia um jeito melhor de criar as crianças do que outro. Elas já estavam perguntando se tinha um jeito de criar, de cuidar das crianças que tivesse consequências melhores ou piores. E as questões que estão discutidas agora, que foram apresentadas no Plano Nacional de Promoção e Defesa do Direito de Criança e Adolescência, Convivência Familiar e Comunitária, ele inclui isso no seu referencial. Primeiro que esse plano nacional ele foi construído a partir de alguns anos de debate. Ele foi lançado o debate a partir de um levantamento em torno das instituições. As instituições foi feito um censo sobre elas, foi feita uma avaliação e a partir desse censo, do que eles observaram, do que eles receberam de informação, eles começaram a ter uma série de reuniões com as instâncias que estavam envolvidas nisso, no caso, a Serviço Social e os Conselhos de Direito e várias outras instituições, Ministério da Justiça, Saúde, e começaram a trabalhar. E esses grupos de trabalho geraram uma série de recomendações que culminaram com a elaboração desse Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Criança e Adolescência, Convivência Familiar e Comunitária, que foi aprovado e divulgado em 2006. É importante a gente ter ideia que nesse plano, na fundamentação dele, está citando uma série de autores. São autores, são estudiosos que nós vamos explorar e discutir. E alguns outros que não foram citados, mas também nós vamos apresentar aqui. É importante então lembrar que essa discussão política, que aqui no Brasil se tornou política, ela vinha a partir da discussão que já estava sendo feita há muito tempo pelos organismos internacionais e pelos cientistas. E que é fundamentada na antropologia pela pergunta: quando é que o filho de um hindu se torna um pequeno hindu? Porque quando nasce, o ser humano ele é um ser biológico, um animal, que não está ainda mergulhado e vivendo dentro da cultura que o produziu. O casal que gera o filho, ele não gera os filhos aculturados. Ele só vai se tornar parte daquela cultura onde ele nasceu a partir de um processo. E esse processo que nós precisamos estudar e compreender. As outras perguntas nós já falamos. O impacto da criação da saúde mental dos filhos e se tem um modo melhor de educar os filhos. Tá. Para a gente discutir essa questão de quando é que um indivíduo biológico se torna um indivíduo social, a gente vai ter que fazer uma revisãozinha sobre os vários conceitos que existem a respeito. O primeiro conceito que a gente vai apresentar, é o mais antigo, um dos primeiros a ser colocado, foi de Durkheim. Durkheim apresentava um conceito muito interessante, onde ele colocava
que o processo de socialização era o processo que era imposto a partir dos indivíduos socializados sobre aqueles que não eram. Naturalmente, os adultos, ou aqueles que já estivessem no mundo adulto, sobre as crianças que estavam acabando de chegar, seja lá qual for a sua idade. E esse processo tinha a ver em transferência de uma consciência individual para uma consciência social, desenvolvimento de uma consciência social, de um abrir mão de uma parte da individualidade para que você pudesse, dominando as regras do convívio social, garantir coesão social. Essa discussão de Durkheim ele foi chamado de determinista por várias correntes, mas ela merece ser a nossa referência, porque muita gente, sem querer, ainda está adotando esse conceito com as consequências que nós vamos ver ali para frente. Tá? Não foi só ele, né, que foi falar sobre isso. Outros autores vieram trazer a sua contribuição, e um deles, né, falou de socialização primária e socializações secundárias. O que seria essa socialização primária? Seria a primeira socialização. Seria todo aquele processo a partir do qual aquele indivíduo que nasce biológico, portanto ligado à cultura, ele vai se apropriar da linguagem, né? Vai se apropriar das percepções, das emoções que ele tem, das emoções que os outros têm, vai aprender a nomear as emoções, lidar com as próprias emoções, lidar com as emoções dos outros, e isso seria socialização primária. Um processo complexo, né, que o indivíduo deixa de ser biológico e passa a ser um ser que existe dentro de uma cultura, aprendendo e aprendendo. Não é passivo. E todo mundo tem clareza disso. Em socialização primária, nenhum dos autores fala em processo passivo, não é uma assimilação. Mesmo na linguagem, os autores falam em apropriação, recriação da linguagem. Ele absorve, ele pega os elementos da linguagem e cria essa linguagem, recria essa linguagem para uso dele. Importante que a socialização primária, então, ela vai ser assim diferente de acordo com as várias situações, mas os elementos básicos dela eles persistem, né? Linguagem, a aprender a lidar com as emoções, interpretar as emoções e reagir às emoções próprias, inclusive nomear as emoções e as dos outros. E socializações secundárias, se entende de socializações secundárias, aquelas socializações, que não é só uma, que aconteceriam fora do lar, na vivência de outros papéis. Outros papéis porque a criança é filho dentro de casa. Ela tem uma ligação muito específica com seus pais, com as figuras significativas para ela dentro da família. E quando ela sai já de posse da linguagem, já de posse de alguma construção que o torna parte de, ele vai viver os papéis, o papel, por exemplo, de aluno, o papel de jogador de futebol no campinho, o papel de líder comunitário, o papel seja qual for esse papel, são as socializações secundárias a partir das quais ele vai se apropriando de outros papéis, e essas socializações não terminam nunca. Esse processo, isso é criticável, né? A discussão que está havendo hoje fala desse processo de socialização como um processo muito complexo, relacionado inclusive à construção da identidade, e aí fala das forças socializadoras, tanto as forças que estão hoje colocadas, que vão levar o sujeito para a individuação, que são a família, os amigos do bairro, que são os amigos da igreja e da religião, né? E as forças que vão levar o sujeito para a homogeneidade, que é torná-lo igual a todo mundo. São as forças da televisão, a influência da televisão e das mídias de comunicação, como por exemplo o celular. Esse discurso tem importância, né, porque alguns autores que trabalham com o conceito de infância apresentam essa discussão, falando que essas mídias quebram a autoridade, porque, por exemplo, não se aprende só na escola. Se aprende pelas mídias. Não se aprende, a autoridade dos pais fica questionada porque os pais não sabem dominar as mídias. Os saberes, eles transitam pelo mundo inteiro. 10 minutos, uma ocorrência num lugar, chega no mundo inteiro. Né? Então, essas mídias é uma coisa que está sendo discutida, é um elemento que está sendo discutido, o elemento que está sendo discutido hoje, quem estuda socialização e formação de identidade. Então, socialização. Nós temos que pensar que, basicamente, a nível de a socialização primária, nós temos o domínio da linguagem, o reconhecer e reagir a emoções, no caso, interação, e reagir
às emoções e ao ambiente, e é um processo ativo, a criança tem que reinventar, e a gente já falou daí das forças diferenciadoras e homogeneizadoras. Quando a gente pensa em socialização e diferenciação, a gente tem que chamar uma discussão. E eu provocaria nos cursistas a seguinte discussão. Qual a pior coisa que foi feita, por exemplo, na Segunda Guerra, para encerrar a guerra, que os americanos fizeram no Japão? Todo mundo me fala jogar bomba atômica lá. Pois é. Não. A coisa mais perigosa que eles fizeram foi destruir a cultura, colocar o germe da cultura ocidental, americana, lá dentro do Japão, destruindo o espírito belicoso, ou tentando fazer isso, né? Que é tirar a identidade, tirar a cultura. Isso é um processo, a limpeza, a gente vai chamar de colonização cultural, mas isso aconteceu e ainda acontece um instrumento complicado, onde você nega a individualidade do sujeito, você interfere na formação da identidade do sujeito, e que pode, assim, ser usado, por exemplo, para uma limpeza étnica, como já aconteceu na Bósnia, está acontecendo recentemente lá nos Estados Islâmicos, onde um grupo impõe sobre os outros, impedindo a eles o direito de ter a sua individualidade. Se a gente lembrar na história do Brasil, quando eu pego as crianças pobres, que vivem nas suas comunidades, e levo elas para uma instituição para dar para elas, aspas, melhores condições, fecha aspas, nós também estamos fazendo uma coisa nesse nível. Nós estamos tirando a diversidade e nos arrodando o poder de decidir o que é bom e o que não é bom. Que eu saiba, toda diversidade precisa ser respeitada porque ela tem um papel. Tá, mas vamos dar uma sequência, vamos deixar essa discussão para ser feita nos momentos oportunos. Então, falamos um pouquinho de socialização, vamos dar um passo adiante, vamos falar um pouquinho de família. A palavra família vem de famulus, e famulus descreve o conjunto daquelas pessoas, dos serviçais e pessoas que vivem sobre o mesmo teto, sobre a tutela de alguém. E essa palavra, então, remete na história ao conceito, né, que já esteve relacionado à palavra família, que remete ao poder que alguém teria sobre um monte de outras pessoas que estariam subordinadas a ele. Quem conhece a história romana identifica fácil o poder, né, do pater familiae, aquela pessoa que centraliza todo o poder da família. Todo mundo ficava sob o mesmo teto, coordenado por uma pessoa. Uma situação muito interessante, e todos deviam obediência a ele, obediência que era respeitada. Ele, na teoria, tinha o poder de matar e ninguém podia interferir. Curiosamente, quem for estudar a história vai encontrar que era o motivo para alguns nobres romanos adotarem, né, os seus inimigos, que aí poderiam mandar matá-los e estar isentos de penalidades, porque o direito romano cobria assassinato, mas o pai podia punir seu filho. Né? A origem da palavra tem a ver com essa situação histórica, onde havia um grupo e esse grupo estaria sob o controle dele. Então, o poder sobre submissão estaria colocado aí. Qual que é a importância? Não tem nenhum autor que a gente consulta que não coloca a família como a instituição mais antiga e mais importante da sociedade humana. Não tem nenhum autor que não fala da importância dela na formação do sujeito. Colocando isso, a gente precisa discutir, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa pensar sobre isso. E, curiosamente, é um tema muito pouco discutido e conversado. Olha nesse projeto nosso curso, não tem uma disciplina sobre família. Devia ter, eu sugeri que tivesse. Vamos conversar um pouquinho. As famílias podem também, a gente às vezes pode não saber o que é, mas nós somos bons para classificar. Uma característica, né, do ser humano, a gente não sabe muito bem as coisas, não, mas já sai classificando. Então, a família pode ser classificada como nuclear se a gente considerar a presença dos cônjuges e dos filhos. Pai, mãe, filhos seriam típica família de estrutura nuclear. Mas a gente pode também ter outro tipo de família, a gente pode agregar ali elementos, sem ser pai, mãe, filhos, colocar tios, tias, avós, incluindo pessoas que não estão ali estão unidos pelo parentesco, distante ou próximo, então eles constituiriam o que a gente chamaria de família extensa. Mas, mais modernamente, nós temos a família que vem fruto de casais separados, por exemplo. Se separaram e querem reconstituir família, seria a família reconstituída, onde é o pai e um filho
de um casamento anterior com a mãe e filhos de um outro casamento. Essa família reconstituída. Todas essas famílias são famílias reconhecidas hoje, né? E a gente precisa considerar isso. Então, a nível de descrição, nós teríamos que tem vários tipos de vínculos dentro da família. Nós temos famílias, então os vínculos basicamente seria afinidade, que une marido e mulher, e a afinidade pode acabar. A gente fala que geralmente acaba, e o casal, para continuar junto, tem que fazer vários recasamentos, né? Reaproximações, para fazer novos contratos de vida comum. Tá, isso é um vínculo de afinidade. O que une a afinidade são os pontos comuns, né? O outro tipo de vínculo que encontra dentro da família são os vínculos de parentesco. Então, por exemplo, o vínculo de afinidade pode acabar. Então, marido e mulher pode ser ex-marido e ex-mulher. Mas o vínculo de parentesco, não. Esse vínculo de parentesco não extingue. Como legalmente o vínculo com a sogra. Ele também parece que não extingue na lei. O vínculo de parentesco é pai e filho, não tem ex-pai, não tem ex-filho, né? Irmãos, primos, tios, avós, são vínculos de parentesco. Embora na legislação nós podemos entender que tem um limite para considerar parente, e poderíamos até discutir o porquê essa questão do parentesco, a importância disso, mas não vamos discutir isso aqui não. Vamos deixar para um momento posterior. Na família, nós teríamos que um dos conceitos que a gente poderia usar de família é o conceito religioso. Ele dominou no Brasil durante muito tempo, e para ter uma ideia, na nossa Constituição, quando citou família a primeira vez, citou para falar da família real, o resto não foi discutido, né? Depois foi referida a família citando a questão do casamento, definindo que a família começava com o casamento. Seja casamento civil, casamento religioso, no começo era só o religioso. Com o Estado laico, teve uma confusãozinha, mas abriu a possibilidade de ter reconhecimento de casamentos feitos por outras religiões que não a católica na época. Isso teve um ir e vir, porque a Igreja Católica é muito forte, foi muito forte na cultura brasileira. E essa lógica de casamento como uma questão ligada à religião, ela ainda está no imaginário popular hoje. Muita gente ainda tem na sua cabeça a questão do casamento só acontecendo a partir do momento do casamento. Seja ele o civil, ou seja ele o casamento religioso. Sendo que o casamento religioso, ele acabou alcançando de novo o status para se casar e conviver junto, ou mesmo se não casar e conviver junto, a legislação já aceita. Como já aceitava os filhos fora do casamento, chamados filhos naturais. Eles já tinha matéria jurídica para tratar disso, né? E isso aí remete então ao conceito legal, cujo objetivo era o trato com herança e propriedade, preocupados com isso. Quando o conceito religioso é basicamente relacionado com a questão da moral, o conceito legal de família preocupa-se com a questão da herança, com a questão da propriedade, né? Que é uma questão legítima e necessária de ser trabalhada assim. Hoje, todos os conceitos de família são muito amplos. E aí a gente fica pensando, mas qual seria o conceito de família? O conceito de família que a gente poderia trabalhar hoje vem a partir do... pelo menos o que eu gosto, é o conceito que vem a partir das referências clínicas. A referência clínica fala que família é o grupo unido por afinidade ou parentesco, então, portanto, descreve os vínculos, né, e que cumpre as funções de família. As funções de família, aqui no caso, nós temos três: a função biológica, perpetuação da espécie, cuidado, proteção, vou citar algumas; a função psicológica, que diz respeito à questão do pertencimento, da aceitação, da afetividade; e a função social, que tem a ver com agora o pertencimento de família e o não. A função de ensinar para aquele sujeito que existem limites para o que pode e o que não pode ser feito em termos de família, e para dar uma noção para ele do que é ser aquele papel que ele está ali. Isso é a função social. Três funções. Se a família cumpre os papéis de família, se aquele grupo ali cumpre os papéis de família, ele é chamado família, independente, né, da composição ou do que a gente chamaria de estrutura que ele apresenta, mesmo não sendo, por exemplo, nuclear. Onde a gente pensaria que uma avó com um neto é família. A gente poderia pensar dois homens, um casal homoafetivo com um filho adotivo, é família. Com um parente de um deles, é família também. Até um casal homoafetivo sem filhos também é considerado família hoje, né? E aí a gente tem que referir uma situação. Será que existe o que é usado como muito comum,
família desestruturada. Esse tema tem uma referência que a gente colocou no texto, critica pesadamente isso, e a gente particularmente é meio crítico a isso também. Família, estrutura de família diz respeito à composição, aos papéis das pessoas ali dentro. Pai, mãe, papel, né? Então tem mãe, filho adotivo, filho de um deles. Isso é estrutura. Se você fala que a família é desestruturada, está querendo dizer o quê? Que aquele arranjo não é legítimo? Isso é preconceituoso. Isso é para falar pouco, é preconceituoso. Isso é desrespeitoso mesmo. A desestrutura, além do que, não descreve nada, porque estrutura, toda família tem uma. Você pode pegar uma casa, ela tem uma estrutura. A estrutura pode ser muito ruim, mas ela tem uma estrutura. Eu posso achar que até a casa vai cair por causa daquilo, mas ela tem uma estrutura. Então, a descrição de família, o termo família desestruturada, não se presta a nada, a não ser para o preconceito. É mais funcional, mais adequado a gente descrever o conceito, falar de família disfuncional. Disfuncional é aquela que não cumpre as funções de família. Qual? Função biológica. Uma família que deixa de nutrir seus membros. Família que deixa de proteger. Aparece criança machucada, mulher machucada, alguém da família machucado e ninguém fez nada. Alguém adoece ou morre de fome, alguém não está tomando vacina. Isso é disfunção. E aí a gente pode falar da falta da função de proteção. Outra função psicológica, outra função social. Quando você fala família disfuncional e fala do que ela não está funcionando, você já abre até a porta para a intervenção que vai resolver isso. Enquanto, se você não fala isso, você fala desestruturado, a conversa para. E é comum, muito comum, em quem não quer trabalhar ou não quer resolver, apenas falar desestruturada e joga a culpa para a família sem acrescentar nada da discussão. No curso a gente viu, na matéria passada, como é complicado quando as pessoas começam apenas a dar rótulos. E rótulo é uma situação difícil, que a gente tem que começar a pensar se a gente vai querer trabalhar com isso ou se a gente vai querer somar alguma coisa para resolver. Então, entre o termo família desestruturada, família disfuncional, a gente deve preferir disfuncional e combater o termo família desestruturada porque ele é desrespeitoso, ele é preconceituoso e ele não soma absolutamente nada para a discussão. Tá. Vamos falar então um pouquinho do referencial que foi colocado no documento oficial. O documento oficial cita literalmente os estudos de John Bowlby. John Bowlby é um psiquiatra norte-americano, era psicanalista no início da sua carreira e na história dele, quando ele se formou, ele foi estudar uma escola de crianças difíceis. Tá, o americano usa esse termo não, ele usa delinquentes, né? Eram meninos difíceis, mas eu não consigo imaginar um menino de 7 anos delinquente, não. Mas ele encontrou meninos lá, 12 anos, muito novinhos e colocando um comportamento muito difícil. Isso o marcou muito. E ele começou a se incomodar com essa questão de estudar isso. Na época que ele estava fazendo esse estudo, a ONU também estava preocupada e o contratou, ele foi contratado para criar, para provocar um estudo, para juntar dados sobre isso, sobre o impacto que tinha a criação de crianças longe do ambiente familiar, ou seja, qual o papel que tinham as famílias. Esse trabalho dele foi feito ao longo de décadas, 40 anos, e contou com muitos colaboradores. É um trabalho que tem um forte impacto, né, impacto biológico, vamos deixar claro, impacto biológico. Por que impacto biológico? Ele não ficou só na psicanálise. No começo da discussão dele, ele tinha um viés psicanalítico. O viés é um pezinho lá na psicanálise, nas relações objetais, mas depois ele associou com a biologia e começou a trabalhar, também associou com a etologia, e ele levou essa referência para o seu estudo. Juntou com outros estudiosos, eu vou falar de alguns deles daqui a pouco, e descreveu a chamada teoria do apego. Tá? Essa teoria ele estudou várias culturas, vários países, as crianças de vários países, e definiu esse conceito. Lembra, ele falava a teoria do apego, attachment em inglês, né? Essa teoria, então, ela é uma teoria que foi construída por John Bowlby,